Este é o problema de fazer book hauls de 6 em 6 meses. Os livros acumulam-se e depois eu já não sei os que eu apresentei no outro book haul e fico um bocado perdida da minha vida. Mas eu já tinha muitas saudades de dizer book haul! Eu tenho uma carrada de livros para vos mostrar, por isso vamos já começar. Não que eu tenha comprado muitos, e aqui neste book haul não estão incluídos os livros que chegaram na FairyLoot, porque esses vocês já têm visto e ia ficar muito grande. Se fizerem depois eu faço um book haul só da FairyLoot. Vamos a isto. Em abril eu fiz anos e para os mais curiosos eu tenho 25, eu parei em 25. You liar! E não é muito frequente eu receber livros, mas este ano até recebi muitos. Muito obrigada às pessoas fantásticas que me enviaram livros. O primeiro que chegou cá a casa foi o The Crescent City, de Sarah J. Maas, The Feels. Eu já li este livro, já tenho opinião no canal e vocês estão fartos de saber que Sarah J. Maas é uma das rainhas da minha estante. Teoricamente o livro chama-se House of Earth and Blood, mas toda a gente o chama Crescent City, porque é mais fácil. Esta é a história de Bryce Kinlan, que sofre uma tragédia na sua vida e entra numa espiral de depressão, até que, há alguns anos, esse mesmo assunto que a levou à depressão e a perda de uma pessoa que lhe era tão querida, volta a surgir e volta a surgir com contornos mesmo épicos. Claro que isto é fantasia, Bryce é meia fada, meia humana e vai ter como ajuda um anjo chamado Hunt Atelar. É um livro muito bom, está cheio de personagens muito boas. Como eu já disse na minha review, eu não vou me alongar, que senão nunca mais saio daqui. Eu quero o segundo já. Esta edição foi-me oferecida pela Lupe e pela Cat in the Net, que são duas meninas que eu gosto mesmo muito. Beijinhos lindas. Outro livro de aniversário foi o The Binding, de Bridget Collins, que foi a Filipa, do Filipa Books, que me deu. Muito obrigada, querida. Ela disse que este livro ia fazer pandan com os livros da minha estante, porque you know me, eu adoro livros bonitos. Este era um livro que eu queria ler. Eu sei que fala sobre livros e sobre um rapaz que encontra um livro em que está tecida a sua história. Eu acho que é isso. Em fevereiro fiz a minha viagem a Londres com a Catarina, uma grande amiga minha de anos, e ela nos meus anos enviou-me o The Pride and Prejudice nestas edições da White Fine Edition, se não estou enganada, que são maravilhosas. E o Orgulho e Preconceito é o livro favorito dela. E faz algum sentido porque nós estivemos em Bath, que é tipo a cidade de Jane Austen. Em breve será dos Bridgertons. E esta edição é simplesmente maravilhosa. Será que eu vou me apaixonar por Jane Austen? Veremos. Se ainda não perceberam, eu sou uma nerd e com muito orgulho. Particularmente a DC Comics, porque eu cresci com os desenhos animados que passavam na televisão e também por influência do meu irmão. E o José, que é um amigo também de longa data, enviou-me o The Court of Owls. Porquê que eu nunca consigo dizer isto? The Court of Owls. Que é sobre o Batman e o Nightwing e toda a sua equipa que estão a tentar resolver uma série de homicídios brutais em Gotham City. Este é um romance, não é uma graphic novel. E eu fiquei mesmo muito curiosa sobre isto. A minha amiga Neuza deu-me a passagem de Justin Cronin, que também é um dos livros favoritos dela, e estava na minha wish há anos por causa dela. A culpa é dela. E passa-se num cenário pós-apocalíptico em que se criam vampiros, mas não vampiros como estamos habituados, são criados em laboratório para um exército, acho eu. E por fim, de prendinhas, a Mary também me enviou o Verity, da Colleen Hoover. Eu sei que é um thriller, eu não sei muito mais disto, porque a Colleen Hoover é um hit or miss para mim. Eu gosto muito do Hopeless. Aliás, eu quando li aquele livro eu fiquei tipo... adorei.
Depois li O Amor Cruel e achei aquilo só parvo. Mas este, há muita gente a falar bem e é sobre uma escritora, por isso vou-lhe dar uma oportunidade. Muito obrigada a todas as pessoas que enviaram livrinhos. Eu acho que não me esqueci de nenhum, porque eu estive a juntar os livros e posso-me ter esquecido de algum. Para tudo, eu realmente esqueci-me de um livro, cabeça dá-lhe xoxo, que é o Snow Glass Apples, do Neil Gaiman e da Colleen Doran. É um romance graphic novel que foi a Dora que me deu. Muito obrigada, Dora. E a razão porque eu me esqueci deste livro foi porque eu tinha deixado no cacifo no trabalho. A arte é magnífica, eu não vos consigo mostrar porque tenho a câmera numa mão e o livro noutra, mas vai haver vídeo de opinião e depois vocês veem melhor esta arte maravilhosa. E agora vamos aos livros que eu comprei, ou que chegaram mesmo cá a casa nos últimos 6 meses. Preparem-se. Volta e meia o que faz promoções fantásticas e eu não consigo resistir. Eu já não lembro-me quando chegou cá este livro, mas eu comprei-o. É O Juramento da Rainha, do C.W. Gortner. Eu nunca li este autor, acho que é um autor. Eu nunca li este autor, mas sei que é muito conhecido dentro da área do romance histórico, que é uma área que eu gosto muito. E este livro é sobre uma das minhas personagens históricas favoritas, Isabel a Católica, Rainha de Espanha. Uma das primeiras mulheres a governar um país, um império. E depois tem aquela história com o Fernando, o rei de Aragão, e eles transformaram-se os reis católicos e supostamente tinham uma relação de partilha, mas também de amor e traição. Além disso, toda a gente fala bem deste escritor. Tinha mesmo que experimentar. Veio por cá para casa. Próximo livro que eu tenho para vos mostrar é O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris. Eu comprei este livro porque uma das minhas viagens programadas para este ano era a Polónia. E vocês sabem como eu sou, eu gosto de levar livros para os locais que eu vou estar e ler nesse local, porque acho que vai causar mais impacto. Infelizmente a viagem ficou pelo caminho, pelo menos este ano. Mas este é um livro que tinha tido boas reviews quando eu os li e era muito pequenino. E já há muito tempo que eu não leio sobre o Holocausto. Na mesma senda do Tatuador, As Cartas Perdidas de Auschwitz, de Anna Ellory. Eu sei que este livro é a história de uma família, a história de Miriam, que após a queda do Muro de Berlim volta para cuidar de um familiar doente, acho eu, do pai que está em estado terminal, e ela vai tentando descobrir várias coisas. Entre elas encontra um uniforme de uma prisioneira de Ravensbrück, que era um campo de concentração feminino na Alemanha, e escondida nas bainhas desse vestido estão dezenas de cartas, e ela começa a investigar. Parece ser mesmo o meu tipo de livro. Saga familiar, mistério, alternar entre passado e presente. Então, eu. Entretanto, antes de eu ir para Londres, este amarelito chegou cá a casa. Isto só acontece nos filmes da Holly Byrne, que eu li na minha viagem para Londres, de avião. É um livro que também já tem aqui opinião no canal, por isso não me vou alongar. É um livro que eu adorei, é uma das minhas melhores leituras deste ano. E adorei a maneira como a Holly escreve. E é uma young adult que eu gosto, que é uma coisa rara, porque tem de me surpreender, e este surpreende-me em todos os sentidos. Deixou-me feliz, deixou-me mal disposta, deixou-me triste, deixou-me zangada. Enfim, se ainda não leram e se gostam deste género, têm de o ler. Um livro que eu também andava à procura, mas que estava esgotado na WUC, era o Noivos à Força, da Kristen Lauren. Eu acho que estas são duas autoras, sim. Este livro a Neuza encontrou-o e comprou-o e enviou para mim. É os Unhoneymooners, que vai ser uma das minhas leitoras talvez deste fim de semana, porque eu preciso de uma coisa alegre e fofinha. Esta é uma história de hate to love e eu adoro essas histórias. E sei que se passa após um casamento que toda a gente sofre intoxicação alimentar e só sobram duas pessoas que se detestam, que é a Olive e o Ethan Thomas, que é o irmão e o padrinho do noivo, e a Olive é a irmã gêmea da Annie, que era a noiva. E eles acabam por viajar para a lua de mel dos noivos, para que os noivos assim não perdessem o dinheiro. Parece improvável, parece irrealista, mas ao mesmo tempo parece muito bom. E tem tido ótimas opiniões e reviews no Goodreads.
e mal posso esperar para ler. Acho que em janeiro ou em fevereiro, ou lá o que foi, eu estive no Porto a visitar a minha amiga Margarida e entrei numa dessas grandes superfícies ditas supermercados que vendem livros. Bad move. Tinha lá uma banquinha com livros em promoção e eu trouxe o The Witcher a metade do preço e nem me vou dizer o nome do autor porque eu não consigo dizer. Eu vi a série, eu li estes livros há muito tempo. Eu sei que o primeiro livro é contos e acho que o segundo também, e depois no terceiro é que começa o verdadeiro romance por si, a verdadeira história. Mas eu queria voltar a relê-los porque eu viciei na série. E então trouxe o primeiro, que é o Terceiro Desejo, e a Espada do Destino, que é o segundo. O que eu gosto disto é que a série de emergência pôs as capas da série, mas também deixou as capas originais, que são muito bonitas, tirando estes stickers que não se consegue tirar. Além de que, convenhamos, eu tenho uma crush pelo Henry Cavill. Estão a ver estas duas capas, principalmente esta, apela aos meus sentidos. Estou a ficar doida. Ainda nessa superfície eu trouxe As Inseparáveis da Kristen Hanna, que a Margarida também comprou e acho que já leu e gostou muito. Eu ainda não li. Sei que é a história de duas amigas, não sei muito mais do que isso. Eu sei que normalmente eu gosto dos livros da Kristen Hanna, já não leio um há muito tempo. Sério, mesmo. Já não leio um há bastante tempo. E eu tenho este e tenho aqui Um Estranho na Noite. É na noite, não é? Não, Um Estranho na Cidade. Este estava a 8€. Isto é uma pechincha. 8€ por um livro em Portugal é uma pechincha. Também chegou nestes últimos 6 meses O Segredo da Contadora de Histórias, de Sejal Badani. Este é um livro que, quando saiu em inglês, eu já estava de olho nele. É a história de Jaya, que é uma jornalista nova-iorquina que não estava preparada para o seu fim de casamento, acho eu. E o terceiro aborto. E vai em busca das suas raízes até à Índia e conhece Amish, acho que é Amish. Não, Ravi, que é o antigo servo da sua avó Amisha e fiel confidente. A sério. Este livro atraiu-me logo pelas cores, pelos aromas da Índia e por ser, lá está, a história de uma saga familiar, com segredos a descobrir, num país completamente diferente. E por isso eu trouxe-o. Mesmo muito, muito curiosa com este. A Mariana também me enviou A Herança Perdida, da Katie Agnew, como prenda de Natal atrasada. E este é um livro que conta a saga de 4 mulheres de caçadores de pérolas que percorre todos os continentes. Japão, alta sociedade inglesa, depois da Segunda Guerra Mundial, Tóquio, Londres e Nova York. E esta é a história de uma joia que muda a vida de quem a usa. Em fevereiro foi a Di Grazia completa, porque eu estive em Londres e é impossível não comprar livros baratos mesmo. Quando eu digo baratos é tipo meio pound. Se tivesse mais espaço na mala eu teria trazido mais livros. E eu não preciso de ajuda para me desencaminhar, apesar da Filipa ser uma boa desencaminhadora e mostrar-nos lojas maravilhosas cheias de livros. Em Londres a Filipa deu-me o The Starless Sea, da Erin Morgenstern, que foi um livro que eu tinha comprado. Esta é uma edição especial da Waterstones, mas como é muito difícil a Waterstones enviar para Portugal, eu pedi à Filipa para enviar para a casa dela e ela guardou o livrinho, porque ela é muito querida, como sempre. Eu penso que isto também seja um standalone. Eu sei que é a história de Zachary Rollins, que encontra um livro estranho. Sim, eu estou a ler-vos a sinopse porque o cérebro não dá para mais. Que encontra na livraria, na biblioteca da universidade e que o leva numa viagem. Tem um puzzle dentro do livro, um baile de máscaras, um clube secreto e uma porta mágica que leva a um labirinto subterrâneo, cheio de histórias por baixo da terra. Sim,
totalmente eu. Uma das coisas mais bonitas deste livro é, sem dúvida, a lombada. Olhem-me só para isto, é maravilhosa. Como eu ia a Londres e precisava mesmo de levar livros comigo para tentar ler, eu normalmente nunca leio os livros todos que levo comigo, é a minha sina, mas eu gosto de tirar fotos com os livros. Eu sei, eu sou estranha. Para colocar lá no meu book Instagram e fazer o meu book travel. E antes de ir para Londres, eu encomendei o The Summer Queen, não sei se vocês conseguem ver o que está a fazer, flash, de Elizabeth Chadwick. É a história de Eleanor de Aquitânia, que é uma das maiores rainhas da história. Eu gosto imenso da escrita da Elizabeth Chadwick, já há muito tempo que eu não leio um livro dela. Eu li As Filhas do Graal, acho eu, e O Nó do Amor, que adorei. O Nó do Amor, achei fantabulástico. Este também já está traduzido em Portugal, é uma trilogia, e a razão de eu levar para Londres é porque Leonor da Aquitânia, se não estou enganada, foi coroada em Westminster, e eu levarei, claro, este livro comigo quando fui visitar Westminster. Aparecerá fotos no Instagram, por aí, com este livro assim que eu o ler. Também levei para Londres um livro que estava debaixo do meu olho há imenso tempo, que foi o The Vanished Bride, que é um mistério que circula à volta das irmãs Bronte. É um livro que não é muito falado no BookTube, acho eu, mas intrigou-me logo, porque tem as três irmãs Bronte no centro da história. Existe também a versão paperback, mas esta estava ao mesmo preço da paperback. E por fim chegamos aos livros que eu comprei em Londres, maioritariamente em lojas de caridade, e acho que comprei um na Waterstones. Eu acho que está-me a faltar aqui alguma coisa, mas depois quando fizer o haul de Londres, se faltar algum, eu meto. Um dos primeiros que eu comprei foi o The Other Miss Bridgerton, da Julia Quinn. Este livro também já tem opinião no canal, é um dos meus favoritos da rainha Julia Quinn, porque eu queria lê-lo na viagem de comboio para Bath e porque achava que ia-se passar na Inglaterra, e realmente passa-se para aí nos 2 primeiros capítulos e a seguir eles vão para Portugal. Não foi por falta de aviso, porque a Catarina já o tinha lido e ela disse que eles iam para Portugal, mas eu nunca achei que fosse quase o livro todo a caminho de Portugal e em Portugal. Não interessa, foi um livro que eu adorei, que lhe dei 5 estrelas, e mal posso esperar para o 4º livro da série Roxby, que eu não sei se já saiu, mas quando sair eu vou comprá-lo. Depois, numa das muitas idas às livrarias de segunda mão e de caridade com a Filipa, desencaminhadora, eu trouxe Fierce Fairy Tales, nesta edição fantabulástica e mega fofinha, que foi a Filipa, aliás, que a descobriu. E é um livro de poemas que eu já comecei a ler devagarinho. É uma edição maravilhosa. Este livro estava a um preço ridículo. Eu acho que era meio pound. Meio pound! Isso é ridículo. A 2 pounds eu trouxe o The Bird Song de Sebastian Faulks, que estava na minha wish desde que me lembro. Desde que eu vi o trailer com o Eddie Redmayne, quando ele era mesmo muito novinho. Eu ainda não vi o filme, porque eu quero mesmo ler o livro. E é a história de Stephen Raisford, inglês, que chega ao norte de França em 1910 e apaixona-se pela Isabelle, que é uma francesa, mas entretanto chega a Primeira Guerra Mundial. Parece ser um romance histórico, cheio de reviravoltas, cheio de paixões, cheio de enganos, cheio de tragédia. Então eu. Depois a Filipa encontrou o The Silent Patient, de Alex Michaelides. Sei que ele e a Manganete, acho que a Manganete também leu. Leram, e acho que a Filipa até gostou mais que a Manganete, e estava a 2 pounds. E esta é a história da Alicia, que supostamente matou o marido com 5 tiros na cabeça, mas ela deixou de falar completamente depois desse acidente e ninguém sabe como chegar até ela. Parece-me ser um thriller psicológico e não sei porquê, esses livros atraem-me. É um bocado estranho porque eu nunca na minha vida iria para a psiquiatria. Nunca.
Estou muito feliz e contente na medicina interna. Consigo tratar doentes psiquiátricos, mas a parte da esquizofrenia e doenças psiquiátricas severas faz-me um bocado de confusão. E fazer disso vida também. Mas eu gosto de ler sobre isso. Na mesma loja eu encontrei o The Tidelands, da Philippa Gregory, a 2 pounds. Este livro enorme, hardcover, com esta edição maravilhosa, a 2 pounds. 2 pounds. Philippa Gregory é das minhas autoras de conforto. Eu sei que há alguns livros dela que eu não gostei, ponto. Principalmente a Rainha Vermelha. Mas eu até gostei no geral dessa série. Eu nunca li a série dos Tudors, é a mais conhecida dela, mas é uma história que eu já conhecia e achei que não me ia adiantar muito ler. Este livro passa-se na Inglaterra de 1648 e é durante a Guerra Civil Inglesa. No meu último dia em Londres, eu e a Catarina decidimos atravessar o Hyde Park, ficava mesmo em frente à nossa casa, e passear lá é lindíssimo. E mais abaixo, à saída do Hyde Park, também tinha uma loja de caridade, de Oxfam, e eu andava louca à procura deste livro. Este livro foi um livro que eu quis comprar na Grécia quando estive lá, mas nunca encontrei a edição, porque em Santorini aquilo era uma ilha e demoravam os livros a chegar. E é o The Silence of Girls, de Pate Barker. Este livro acho que foi tipo £1 ou qualquer coisa assim, numa loja de caridade. E esta é a história das mulheres do outro lado da Guerra de Troia. Normalmente as guerras são contadas através dos homens. E aqui está ele, finalmente. Não foi comprado na Grécia, mas foi comprado em Londres. Tudo a ver. Por fim, chegamos às edições especiais. Uma delas foi o The Clockwork Angel, da Cassandra Clare. Esta é uma edição exclusiva da Illuminocrats. As edições normais não têm estas edges, mas eu queria mesmo esta. Isto é demais. Clockwork Angel é dos meus livros favoritos, aliás, toda a trilogia é favorita da vida da Cassandra. Estou a pensar seriamente a fazer um projeto dedicado à Cassandra no verão, porque eu quero reler esta trilogia, quero ler a trilogia da Lady Midnight, que é o The Dark Artifice, e tenho o Chain of Gold para ler. Cassandra, love, hei de voltar a ela. Este livro foi em segunda mão, mas está, como podem ver, impecável. Impecável. Andava há séculos para comprar uma edição especial do The Wuthering Heights, O Mundo dos Vendavais. Eu tenho uma edição em português lá na ilha, mas eu queria reler o Wuthering Heights em inglês, mas todas as edições que eu comprava não eram assim bonitas e eu queria mesmo uma hardcover. Até que começaram a lançar estas edições e eu achei perfeita. Como podem ver, esta faz pandan com o que a Catarina me deu. Aliás, ela já apareceu aqui. É uma releitura que eu se calhar vou fazer no outono, porque eu acho que o Wuthering Heights combina com o outono. Outra edição especial é o The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman, que vem nesta slipcase. Existem duas edições, existe a edição branquinha e a edição azul, que eu dei à Ana, do Phoenix Flight, azul ou preta. A branca para mim é maravilhosa, além de trazer uma bookplate da ilustradora. E este é dos meus primeiros livros que está assinado por um dos meus autores favoritos, que é o Neil Gaiman. É um baby. Eu sei que há muitas pessoas que não ligam ao facto dos livros estarem assinados, mas eu acho que valorizo imenso o livro, especialmente se for um dos meus autores favoritos. E um dos livros que eu sinceramente acho que é dos melhores do Gaiman, apesar de ser muito surrealista para algumas pessoas. Eu gosto imenso. Eu vendi a minha edição em português já há algum tempo. E agora tenho esta. O último livro foi uma surpresa, não estava nada à espera que ele chegasse em fevereiro. Porque eu tinha encomendado ele em novembro. E é o A Christmas Treasury, da Barnes & Noble. Eu ainda não tirei o plástico porque eu vou lê-lo no Natal. E eu quero preservar ao máximo o livro, até porque vou-me mudar brevemente e não quero que ele fique
apanhado. Se vem protegido, fica protegido. Mas eu prometo-vos que vos mostro o livro por dentro, porque ele deve ser lindíssimo, assim que eu abrir. Ou no Beautiful Books, ou no Natal. I promise, I promise. E este livro foi custo zero, porque, como o livro não chegava, eu mandei mensagem ao vendedor, isto em dezembro, e o vendedor devolveu-me todo o dinheiro. Este livro era em segunda mão. Era como segunda venda. Depois, quando chegou em fevereiro, eu mandei mensagem ao vendedor a dizer que o livro afinal tinha chegado e ele disse que pedia imensa desculpa, devia ter ficado preso a algures, eu acho que ele veio dos Estados Unidos e não aceitou o dinheiro de volta, por isso este foi grátis. Se querem ler algum destes livros, querem ter algum destes livros, digam em baixo nos comentários. Se já leram, por favor digam qual é que eu devo começar primeiro, que são muitos. E vemos no próximo vídeo. Tchau!